Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Tem algum Filipe aqui que anda expulsando demônios, anda curando enfermos? Não precisa levantar a mão, mas a gente precisa buscar os bons exemplos da Bíblia. A gente viu os maus, viu os bons também, mas em quem que a gente tem que se apegar? Só que a gente tem que olhar o que tem de bom e o que tem de mal em nós, né? Será que a gente está trazendo grande alegria nessa cidade de Franco da Rocha? Porque esse casal sozinho não vai fazer nada. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de um corpo que haja. Jesus sozinho não fez nada. Verdade. Se o Evangelho chegou aqui hoje, não foi só por causa de Jesus, foi por causa dos discípulos que creram na visão, que vestiram a camisa, que pagaram o preço, né? É fácil querer estar no ministério e não querer pagar preço de nada, de escala, de não ter compromisso com nada. Se você não tem compromisso com quem você vê, como é que você vai ter compromisso com Deus que você não vê? Amém? Então a gente vê aqui, é engraçado, me faz rir. Vou começar a lupar. A gente vê que Filipe, quando ele realizava sinais miraculosos. Você já fez algum sinal miraculoso aqui? É esse evangelho que a gente precisa buscar. Não falar, eu fiz, mostrar o currículo, mas é para a gente buscar o evangelho do reino. A gente está muito longe disso. E a gente precisa se esforçar para estar perto disso. Aqui a gente vê que as pessoas deram unânime atenção. Ou seja, todo mundo prestou atenção. O que chama atenção, o que é a isca, é os sinais e as maravilhas. Por que o Bola tem multiplicado? Porque tem tido sinais e maravilhas. Você é uma maravilha do Senhor. Glória a Deus. Você ter sido alcançado pelo amor do Senhor já é um milagre. Sim ou não? Amém. Lembra da sua história onde você estava? Que dia que você queria entrar numa igreja? Eu passava na porta de igreja e parava, dava aquela risada de bruxa, sabe? Completamente endemoniada, e saía. Depois, olha o que Deus fez, que essa louca pegou outro louco, né? E foi multiplicando. Então Deus nos chama como discípulos para nos fazer discípulos, para que a gente faça discípulos e os discípulos façam outros, e assim se encha toda a terra. Foi para isso que nós somos chamados. Amém? Amém. Você é amado do Senhor, mas o que você tem feito com esse amor que Ele tem te dado? Tem guardado só para você, né? Nós temos que receber o amor de Deus, mas também temos que amar um outro. Quando eu amo o outro, eu me preocupo com a necessidade do outro. Quantas pessoas estão aqui fora com a necessidade de conhecer o amor de Jesus? Quantas vezes Pedro não fazia um sinal? Ele falava, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, né? É difícil, irmão. Outro dia eu estava andando na rua, tinha um cara com cadeira de roda e eu, ai Deus, dá uma vontade de se orar. Mas o que acontece? O Tomé se levanta dentro de nós. Vai passar vergonha, vai orar, o cara não vai levantar e o cara nunca mais vai querer Jesus na vida. Com quem já aconteceu essa seta? Pelo menos na mente, levanta a mão. Já aconteceu várias vezes. Eu já orei até por defunto, gente. Ele não levantou, mas eu tentei. Peguei no pé gelado lá e falei, ai Jesus, que situação. Vai, levanta. Mas não deu. Mas né? vai, em nome de Jesus. Mas eu tô tentando. Eu sou a discípula teimosa. Tento, tá escrito aqui, não tá? Amém. Eu tenho certeza que os discípulos não conseguiram expulsar demônio na primeira. Porque a gente vê que várias pessoas iam para Jesus reclamar. Pô, os bananas dos seus discípulos não curaram meu filho. Os bananas dos seus discípulos. Não tem isso na Bíblia? Então não é de primeira que a gente aprende, mas a gente tem que tentar. Amém? Atos 8, 6. Vamos lá para Atos 8, 30. Mesmo capítulo aí, o 8, 30 e o 31. Antes da gente ler isso, só vou dar um panorama rapidinho. Felipe foi transladado, ou seja, ele estava num lugar, de repente ele apareceu em outro.
Esse é o discípulo que viveu o sobrenatural. Você quer isso? Amém. Você tem orado por isso? Você tem jejuado para ser transladado? Mentira, eu nunca jejuei também por isso, né? A gente precisa desejar ardentemente os melhores dons. Amém? Já pensou, você tá aqui e de repente Deus te manda lá pro Japão? Pá! Quero ver. O preço para ser transladado é alto. Você não paga um preço nem para a escala do louvor que seja. É verdade. Ô Senhor, não me deixa apanhar na hora de ir embora. Volta amanhã. Amém. Então, Felipe foi transladado. E aí quando ele chegou, ele encontrou o quê? Um eunuco. Todo mundo sabe o que é eunuco? O cara é castrado, né? Só que esse eunuco não era qualquer um. Ele era importante, ele era encarregado dos tesouros da rainha. Ele era um eunuco bambambam, um top, né? E ele encontrou esse eunuco e ele estava fazendo o quê? Ninguém sobe. Ele estava lendo Isaías. E aí Felipe chegou para ele e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Isso é célula. Amém? Você vai numa célula porque às vezes você lê e não entende. O que Deus está nos explicando? Que ninguém aprende de Deus sozinho. Você precisa de um discipulador, você precisa de um líder. Nós não somos uma ilha, nós não somos autossuficientes. A autossuficiência é um resultado, é um produto da queda. Quando Adão e Eva se acharam autossuficientes, que eles não precisavam mais de Deus, o que aconteceu? Caíram. E por causa deles a gente está aqui suando. Amém? Mas era plano de Deus, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus confiava em Adão e Eva, mesmo sabendo que eles iam errar. A gente acabou de ler aí, Jesus sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim confiou até o final. Por quê? Deus é bobo? Porque Ele nos dá chance até o final. Nós temos o livre-arbítrio. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele nos dá a chance de se arrepender. Ele deu até para Jezabel se arrepender. Ele dá a chance. Então nós temos a chance dessa noite de se arrepender e mudar. Arrependimento precisa de fruto digno de arrependimento. Não adianta você falar, estou arrependido, e continuar fazendo as coisas erradas. Seus frutos falam por você. Pelos frutos vos conhecereis, diz a palavra de Deus. Amém? Então ele encontrou esse eunuco e vamos lá ler a história. Atos 8, 30, 31. Quando Filipe perguntou para ele, ele respondeu: como posso entender se ninguém me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo, diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem,